Avançando aqui para o verso 2, a gente vê o seguinte texto. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aqui a gente vê um ponto interessante, nesse verso 2. Olha só quem que Nabucodonosor ele convoca para a consagração dessa imagem que ele fez. Primeiro, os príncipes, depois prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, os juízes e capitães, e todos os oficiais da província. Quando a gente vê esse texto, a gente vai ver que esse texto aqui ele vai se repetir em algumas vezes, né, no decorrer do capítulo 3, a gente percebe uma coisa. Nabucodonosor ele está convocando aqui todas as autoridades oficiais do seu governo. Não é isso? São príncipes, governadores, prefeitos, então são todos aqueles que de alguma maneira estão ligados à sociedade, né? Eles desempenham alguma função no governo do Império de Babilônia, e todos estes eles são chamados para uma consagração. E quando a gente vê esse texto aqui, a princípio parece que realmente eles estão ali apenas para prestigiar, né? Ah, não, ele vai inaugurar aqui uma ponte e a gente vai lá para prestigiar o que ele está fazendo. Só que tem um sentido muito mais profundo por trás dessa consagração que está sendo feita, né? A gente já viu aqui no capítulo 3. Olha só, na sequência que está escrito. O rei Nabucodonosor mandou reunir, né, todas essas autoridades. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província. De novo, ele repete aquilo que está no verso 2. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Por fim, lá no verso 5 e no verso 6, vai ser dada uma ordem, e diz o seguinte: quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E aqui a gente vai fazer uma pausa. Percebe que Nabucodonosor ele reúne todas as autoridades seculares, todas as autoridades do seu governo, só que aqui na reunião que ele faz não é para apenas consagração da estátua que ele está fazendo. Nabucodonosor aqui, que ele fez, né? Ele está fazendo um culto. Porque o que é exigido deles é o quê? Que eles se prostrem e adorem a estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Ou seja, então ele não está só inaugurando uma ponte, né? Ele não está só inaugurando uma obra que ele fez. Ele está exigindo um culto religioso para aquela imagem que ele havia levantado. E aqui, lembra que a gente falou lá na estátua de Nabucodonosor, do sonho dele, que no fim dos tempos a gente teria uma união entre poder secular e poder religioso, né? Na mistura de ferro com barro nos pés. Aqui, logo no capítulo 3, a gente já vê um prenúncio disso. Porque por mais que a gente, né, saiba que no Antigo Oriente, né, geralmente o governo civil ele estava vinculado com o governo religioso, né, não era uma coisa que você fazia uma distinção. O que Nabucodonosor está fazendo aqui ele reúne as suas autoridades civis, né, o Estado, os representantes do Estado, e exige deles uma adoração religiosa. Exige deles um culto religioso. Então você vê a união do Estado com a religião numa falsa adoração. Porque o que eles estão adorando ali não é o Deus verdadeiro, não é o Deus criador dos céus e da terra, não é o Deus que deu o sonho para Nabucodonosor, revelando para ele o que iria de acontecer no tempo do fim. Mas eles estão adorando uma imagem que o próprio rei levantou simplesmente para satisfazer, né, o seu prazer, a sua vontade, né, o seu ímpeto de fazer com que o seu reino ficasse por toda a eternidade. E aí no verso 5, olha que coisa interessante. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E a gente vê, né, novamente, né, Nabucodonosor demonstrando aí, né, toda a sua falta de temperamento. Né? Qualquer pessoa que não aceitasse participar desse culto religioso, imediatamente ele seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aí, quando a gente para um pouquinho para pensar nesses textos que a gente acabou de ler aqui, a gente vê uma coisa interessante.
Porque quando a gente olha, né, para esse episódio, a gente fala, nossa, mas isso aí era no passado, né? As pessoas elas eram muito irrazoáveis, né? Vamos tomar, por exemplo, o próprio Nabucodonosor, né? Isso hoje, no mundo civilizado em que nós estamos, isso não vai acontecer novamente. É impossível que alguém queira exigir, né, obrigar a adoração de alguma pessoa, e se essa pessoa não concordar com isso, ela vai ser condenada à morte. Isso é uma coisa que ficou lá no passado negro da história, né? Mas eu estudei história por 2 anos, né? E uma coisa que a gente vai aprendendo, e não só quem estuda história, mas quem observa, né, a história como um todo, ou quem estuda a Bíblia com frequência, vai ver que a história se repete. Aquilo que Salomão diz, né? Não existe nada de novo debaixo do sol, né? O que há de ser, há de acontecer novamente, assim será. E se a gente vê nessa imagem aqui, é exigida adoração para a imagem, aqueles que não adorarem, eles serão condenados à morte, lançados numa fornalha de fogo ardente. A gente pensa, poxa, isso não tem a possibilidade disso acontecer? Se nós darmos um pulo lá em Apocalipse 13, rapidinho, Apocalipse 13, lá no verso 14 e 15, a gente vai ver a mesma situação, numa roupagem diferente, mas a gente vai ver a mesma situação lá em Apocalipse 13, nos versos 14 e 15. A gente sabe que Apocalipse ele trata também de profecia, assim como o livro de Daniel, né? E assim como o livro de Daniel, ele trata de profecias que são para o nosso tempo, para o momento em que nós estamos vivendo e o que está um pouco adiante de nós. E olha o que está lá em Apocalipse 13, versos 14 e 15. Quem achou aí e puder ler, por favor, fica à vontade. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquele que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizeste morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só, percebe o paralelo que tem com Daniel 3? Né? O que a gente vê lá em Daniel 3? Nabucodonosor ele faz uma imagem, certo? Ele une ali Estado e religião na falsa adoração a essa imagem, e quem não adorar essa imagem vai ser condenado à morte. E o que a gente vê aqui nesse texto que o Pedro leu para a gente é a mesma coisa. Né? Engana e seduz as nações, e ali e diz, né, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. Ou seja, a gente não vai entrar nos detalhes agora de quem que é a besta ou quem não é, mas é feita uma imagem a essa besta e exige-se que se adore essa imagem que foi feita a essa besta. E quem não adorar vai ser o quê? Fossem mortos todos e faz com que e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Percebe o paralelo que existe? E como aquilo que aconteceu em Daniel capítulo 3 vai voltar a acontecer novamente no futuro? A gente vai ter novamente uma imagem sendo estabelecida por um poder, e aí vai se exigir adoração a esse poder. E aqueles que não adorarem, eles serão punidos com a morte.